Blumenau, uma cidade bela e repleta de infraestrutura. É conhecida por sua arquitetura, gastronomia, indústrias, muito chopp gelado e muitas festas. Porém, não é sempre assim. O mês de novembro de 2008 ficou marcado até hoje na memória de muitos blumenauenses. Foram 3 meses de chuva. Tivemos que abandonar nossa casa já com água até pela cintura. Parecia uma cena de guerra. Ainda bem que tínhamos comprado comida que durou nossos dias. No primeiro dia, meu pai e minha mãe conseguiram levar os carros no alto da rua. No segundo dia, a gente chegou na frente do prédio e estávamos muito assustados. Bom dia! O tema do nosso seminário é Desastre e Território, a produção da vulnerabilidade a desastres na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A questão dos desastres em Blumenau tem sido objeto de muitos estudos, e o nosso trabalho busca entender a relação entre o território, o desastre e o desenvolvimento. As ameaças só se transformam em desastres a partir da existência da variável humana, ou seja, haverá locais que sempre estarão em situações de emergência. Este impacto está diretamente ligado à vulnerabilidade da população impactada e deve-se levar em conta uma série de fatores, como a ocupação do território, o desenvolvimento socioeconômico da região, as decisões e ações tanto individuais como população, como dos governos, em nível municipal, estadual, nacional e internacional. Marco Diogo define vulnerabilidade como condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a sustentabilidade de uma comunidade ao impacto de riscos. As estruturas locais, comunitárias, sociopolíticas e culturais são importantes nas representações e na percepção do desastre. Assim, se o desastre for a partir de uma perspectiva natural, a ideia é naturalizá-lo, assim como suas consequências. Os desastres também são relacionados a componentes sociais e culturais. Acontece também com a vulnerabilidade relacionada à desigualdade do poder, onde alguns são menos favorecidos e acabam tendo uma menor perspectiva do desastre. Homens, mulheres, idosos e crianças possuem papéis e necessidades em distintos contextos sociais, o que podem os limitar de saídas e prejudicar a sobrevivência no caso de algum desastre. Vou falar um pouco sobre como a colonização contribuiu para os desastres urbanos de Blumenau. Durante a colonização da cidade, o solo foi bastante desgastado, tanto pelo tipo de plantio quanto pelas técnicas utilizadas na época. Entretanto, não foi levado em consideração na época que a área utilizada era uma área de várzea, ou seja, era suscetível a transbordamentos. Logo, com o crescimento da cidade e a instalação de várias indústrias que chegaram aqui, houveram os primeiros alagamentos e enchentes, e a população que se localizava próxima ao rio por conta dessas indústrias acabou sendo bastante afetada. Assim, houve a necessidade de verticalizar as construções, só que a população de baixa renda não possuía recursos financeiros para esses tipos de construção, restando então para ela subir os morros da cidade. Com esse histórico, hoje aqui em Blumenau a gente tem cerca de 55 assentamentos precários, dos quais a grande maioria se encontra em áreas de risco. O nível do rio Itajaiaçu alcançou 11,52 metros. Em Blumenau, em torno de 103 mil pessoas foram atingidas, com 5.209 desabrigados. 25 mil pessoas foram alojadas em casas de vizinhos, parentes e amigos, e 2.383 foram feridas e 24 perderam a vida. Mais de 18 mil casas, 38 unidades de saúde, 61 unidades de ensino, centenas de quilômetros de rodovias e suas pavimentações foram danificadas pelos escorregamentos e inundações. A comunidade Pedro Kraus Sênior é uma área de ocupação irregular, rodeada por morros e terrenos inclinados, e devido à sua localização geográfica, esse local é considerado como área de risco geológico, cerca de 85%. Em 1949, a comunidade recebeu parte dos moradores da favela Farroupilha, composta por 102 famílias.
A origem dessa favela está ligada à vinda para Blumenau de trabalhadores imigrantes para a construção de uma estrada de ferro, mas sem condições financeiras, eles autoconstruíram suas moradias no próprio local de trabalho. Hoje se encontra na comunidade um total de 800 famílias, distribuídas em área urbana e rural. Muitas residem em locais somente acessíveis por meio de escadarias. Nos dias 22 e 23 de novembro de 2008, aconteceu a maior tragédia já registrada na comunidade. Inúmeras casas foram destruídas ou interditadas por causa das fortes chuvas. A destruição da região foi muito intensa, deixando diversas famílias sem local para residirem, além das perdas de bens pessoais. Após o caos, a comunidade recebeu a ajuda dos próprios moradores e também do Exército de Defesa Civil, da Assistência Civil do município e de outros voluntários. No entanto, a comunidade anda esquecida pelo poder público, pois após o desastre praticamente nada foi feito no local. Em 2009, a comunidade Pedro Kraus e outras foram contempladas com o programa Novo Lar, no valor de 42 milhões, advindos do orçamento operacional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O programa seria realizado em áreas de danificações pela tragédia climática de 2008, e cerca de 4 mil famílias seriam beneficiadas com obras e serviços voltados à segurança, habitação e regularização fundiária. No entanto, em janeiro de 2013, o recurso foi devolvido pela Prefeitura à Caixa Econômica Federal por falta de projeto e utilização, porque o prazo para apresentação desses gastos, dos saldos depositados, era até dezembro de 2012. As moradias demoraram a sair porque a política de habitação nunca foi prioridade em Blumenau. Os primeiros empreendimentos foram entregues somente em novembro de 2010, 2 anos após o desastre. No entanto, o déficit habitacional ainda era de 248 moradias. Em resumo, a gestão de riscos de desastres e a aplicação de estratégias e medidas para avaliar, monitorar e minimizar os efeitos possíveis de desastres, sejam eles naturais ou humanos. Ela é essencial para garantir a segurança das pessoas, comunidades e empresas, bem como preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Para ser eficiente, a gestão de risco deve ser inclusiva, acessível e contar com a participação e colaboração dos governos, das comunidades e das empresas, além dos investimentos em tecnologia, pesquisas e captação. Em geral, o Estado atua de forma centralizada e isolada, ou seja, não existe interesse dos mesmos, onde a maior parte das políticas públicas brasileiras ignoram os riscos de desastres, o que dificulta a prevenção. Para resolvermos isso, depende de ações com efeitos sinérgicos sobre os vários fatores geradores dos riscos. Em Blumenau, houve avanço após 2008. Os planos de contingência da Defesa Civil de 2015 e a de Assistência Social de 2014, que só tratava até então de emergências causadas por enchentes, adicionaram deslizamentos e escorregamentos. Historicamente, em Blumenau, para se defender dos desastres, utilizaram-se de barragens e melhoramentos fluviais, desconsiderando totalmente o uso do solo e desmatamentos e formas de ocupação irregulares, dando uma falsa imagem de segurança. As ações governamentais e de gestão dos desastres se dá pelos danos estruturais determinados pelos danos não estruturais. Ou seja, para mudarmos esse quadro, precisamos de um apoio governamental, institucional, legal e normativo, além de uma identificação, avaliação e monitoramento de riscos e alerta precoce, gestão de conhecimento e educação, redução dos fatores de risco subjacentes e preparação para uma resposta eficaz